Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, eu sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, para os vestibulares no geral. E hoje a gente está com uma presença muito ilustre, muito incrível, esse cara que está com a gente. O cara que foi primeiro lugar no vestibular da USP, foi primeiro lugar em medicina na USP Pinheiros, um resultado assim fantástico no vestibular mais concorrido e um dos mais difíceis do país. Então, hoje eu trouxe para vocês o Rafael, para ele contar um pouquinho aí sobre ele, como que ele conseguiu para ter esses resultados. Então, se apresenta aí, Rafael, e fala um pouquinho aí sobre seus resultados e tal, para a gente ter uma noção. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu fui aprovado em Medicina USP Pinheiros, ampla concorrência, em primeiro lugar, e eu também tirei redação nota máxima. E é isso, eu acho. E no Enem, como é que foi o seu desempenho também? Porque, pô, você tem um desempenho muito bom na FUVEST. Só para a gente também ter uma noção, não saiu o resultado do Enem ainda, nesse momento que eu gravei o vídeo, mas para ter uma noção de como é que foi de acertos e tal, da pessoa que foi primeiro lugar ali na FUVEST. Então, no Enem eu fiz 154 acertos no total, mas a minha melhor área foi linguagens. Então, eu fiz 41 em linguagens, 38 em humanas e em naturezas, e 37 em matemática. Então, um desempenho realmente bem alto também para esse Enem, que foi um Enem mais difícil aí do que dos outros anos, né? Então, um dos maiores desempenhos que eu vi até agora aí para a prova do Enem também. E galera, se vocês quiserem uma preparação completa para a prova do Enem, aqui embaixo tem um cronograma dominando o Enem 2023, ali com vários conteúdos que vão te ajudar demais na preparação, um cronograma completo que você termina toda a matéria do Enem ali em 25 semanas, em 6 meses você consegue concluir toda a matéria referente ao Enem com aprofundamento. Também tem ali revisões programáticas inclusas no cronograma, tem um checklist com revisão de todas as matérias, o grau de incidência de todas as matérias que caem no Enem, um cronograma de simulado para você se orientar ao longo da sua preparação, um drive com mais de 150 simulados, com provas anteriores e tal, todos com o gabarito comentado também. E, além disso, você também tem um e-book Hackeando as Competências do Enem, que eu explico em detalhes cada competência do Enem para você realmente conseguir dominar a prova. É um conteúdo realmente de primeira qualidade, sabe? E também tem um cupom RAFA10 aí para vocês, que é 10% de desconto referente aí ao cronograma dominando o Enem. Então, o link está aqui embaixo, caso você se interesse, caso você realmente queira uma preparação mais orientada ali para a prova, com o mesmo cronograma que eu utilizei para conseguir 164 acertos na prova do Enem. Tá aqui embaixo, cupom RAFA10, você ganha 10% de desconto, sai muito barato, sai por menos de R$60 aí o cronograma, então vale muito a pena, galera. Link aqui embaixo, cupom RAFA10. E eu queria saber, antes da gente começar a falar sobre como que foi a sua preparação e tal, como que foi o sentimento, né? Você descobriu recentemente, acho que tem menos de 2 semanas, quando você conseguiu a aprovação, como é que foi a situação e tal, o que você sentiu naquele momento? Então, quando eu descobri a aprovação, eu lembro que era uma sexta-feira, eu acho que foi dia 27 de janeiro. Eu estava na praia com a minha família e, tipo, eu não, no dia anterior tinha saído o resultado da Unicamp, eu não tinha passado, e eu não queria contar para ninguém porque eu não queria estragar a viagem, sabe? Aí eu estava lá esperando, eu estava meio desesperançoso, e quando saiu o resultado, eu peguei o celular, olhei, procurei meu nome na lista, eu achei. Minha família inteira fez uma festa, eu não esperava aquilo, né? Então, não acreditei. Eu comecei a tremer de felicidade, passar mal. Foi uma confusão. A praia inteira ficou sabendo que eu passei. Minha tia tacou ovo, farinha em mim. Foi uma felicidade, realmente. Ah, então, muito bacana isso, né? Então, ele estava decepcionado que ele não tinha conseguido na Unicamp, né? Um dia depois, estava lá na viagem e tal, meio triste com isso, e conseguiu ali, soube o resultado, que ele foi primeiro lugar em Medicina na USP Pinheiros. E, cara, de verdade, eu também fiquei muito feliz quando eu descobri que eu passei na UFRJ. Deve ter sido uma emoção Eu muito imagino. grande, sabe? Também não era algo que você esperava, ou você já sabia que tinha ido muito bem e tal, como é que era? Como a nota da FUVEST, né, 33% da nota da FUVEST é da primeira fase, eu fiquei no corte, eu fiz exatamente 81 em 90, eu já estava inseguro. E eu não sabia muito bem se... eu dei umas arriscadas na minha redação, então eu também não estava totalmente seguro sobre ela.
Então, eu estava muito nesse campo de talvez eu passe, talvez eu não passe, mas eu estava, depois do resultado da Unicamp, principalmente, com a cabeça de provavelmente eu não vou passar. Então, tipo, foi um baque, sabe? Foi uma surpresa. Nossa, assim que é bom, né? Deve ter sido muito, muito incrível essa sensação. Então, vamos falar aqui sobre a sua preparação. Quantos anos você teve de preparação aí para o Enem, para a FUVEST, para os vestibulares? E o que mudou na sua preparação nesse último ano em relação aos outros anos aí que você se preparou? Entendi. Então, no total, eu fiz 1 ano e meio de cursinho. Eu comecei a estudar para o vestibular mesmo na metade de 2021 e eu fiz intensivo no Bernoulli e eu acho que esse período de 6 meses foi muito importante para mim, principalmente para eu adquirir base teórica, sabe? Foi uma época que eu assisti muita, muita, muita aula, eu assistia tudo, não pulava nenhuma, eu fazia exercícios, às vezes, quando dava tempo, mas o meu foco era anotação, ler a apostila, entender a matéria. Aí eu não passei naquele ano, eu acho que por falta de experiência de prova, eu fazia simulados e tal, mas não o tanto que eu fiz esse ano, sabe? E aí, então, quando eu não passei, esse ano eu fiz meio que o contrário. Eu foquei muito em fazer prova, exercício, como eu já tinha essa base teórica, eu fiz eu tentei me acostumar muito com as bancas que eu ia prestar, sabe? E aí eu recorri à sala de aula muito, quase sempre quando eu tinha alguma lacuna, quando eu precisava rever algum conceito, sabe? Eu fazia uma sala de aula meio invertida nesse aspecto. E eu também acho que outra coisa que eu fiz que foi boa foi o intensivo de provas. Tipo, eu terminei o cronograma, eu acho que em setembro, e a partir do dia que eu terminei, eu peguei pesado, sabe? Tipo, todo dia eu fazia uma prova. E era esse o meu estudo. Ótimo, ótimo. Então, você teve 1 ano e meio ali de preparação, cursinho e tal, para conseguir o desempenho de primeiro lugar em USP Pinheiros ali pela FUVEST. Então, no caso, você fez nesse meio ano inicial, né, meio de 2021 para 2022, você fez o Bernoulli e tal, e em 2022 você fez algum cursinho presencial, fez algum cursinho online, como é que foi? Então, o Bernoulli eu fiz online e o cursinho que eu fiz nesse ano foi o H Plus, aqui de BH, e eu peguei ele presencial. No início do ano, eu ia muito presencial, sabe? Tipo, principalmente porque eu tava muito saturado de ficar em casa, então eu tava tipo, ok, eu quero presencial para eu sair um pouco do quarto, dessa realidade. Mas eu fui percebendo que o meu rendimento acabou caindo, então eu acabei, tipo o cursinho começou, eu acho que em março. Em maio eu já tinha voltado para casa e estava lá, sabe? Aí eu fazia meio que um híbrido. Eu ia para o cursinho 1, 2 vezes no mês para plantão de dúvidas, orientação pedagógica, esse tipo de coisa mesmo. Sim, sim, compreendo, compreendo. E então, como é que você estudou as matérias ao longo do ano? Qual que era o seu método realmente para aprender as matérias? A gente sabe que que você começou no meio de 2021 a estudar realmente, né? Então fez o curso online, Bernoulli, achei que fosse presencial, mas fez online. E aí você focou muito na teoria, né? Em fazer uma boa base teórica, uma base teórica sólida. E aí, em 2022 foi mais prática mesmo, revisão, essas coisas. Mas como é que foi, assim, como você estudava as matérias? Como é que era seu método de estudos para conseguir esse resultado? Entendi. Como, né, nos primeiros 6 meses eu já tinha dito, eu via aula e eu fazia, tipo, questões, umas 15, 20, 15 questões no máximo, não fazia muito. Já no meu outro ano, o que eu fazia eu pegava, tipo, todo dia eu pegava de 4 a 6 matérias e eu fazia listas de exercício delas. Eu fazia muitas questões, 20 para cima, em média 20 por matéria, e eu lia também a apostila, e eu lia mais atentamente quando eu ia mal nas questões, quando eu corrigia e via que tinha alguma coisa errada. E aí eu fazia isso durante a semana, eu tinha um cronograma meio flexível, então, por exemplo, na quarta-feira era o meu pior dia, sabe? Eu tinha física, biologia, outra física, química, matemática, tipo isso.
E eu fazia muita questão, era pesadão. Só que a sexta era geografia, português, humanas, coisas que eu dominava mais. Então, muitas vezes eu acabava terminando antes o conteúdo na sexta e eu jogava. E se eu não conseguia acabar o conteúdo da quarta, eu jogava para sexta-feira. Então, eu acho que essa flexibilidade me ajudava também, de certa forma. Mas, enfim, ao longo da semana eu fazia as questões, lia a teoria, voltava em uma aula se eu precisava, se eu via que eu não dominava muito esse conteúdo. Nos sábados, eu sempre fazia simulados, e nos domingos eu corrigia tudo, corrigia todas as questões que eu fiz ao longo da semana e a prova que eu fiz no dia anterior. Sim, sim. Quantas provas? Como é que foi essa divisão? Quantas provas você fazia por semana e tal? Fez mais no início, fez mais no final? Como é que era essa divisão em relação às provas antigas? Fez muitas e tal? Então, eu fazia uma por semana sempre, eu não abdicava disso, porque eu acho que é bom ter uma rotina de simulados. Isso ao longo da minha aquisição, tipo, ao longo do meu ano mesmo. E aí eu lembro que depois que eu tirei férias, tipo, para julho, eu fiquei de férias, não estudei muito, só que quando eu retomei, eu acho que na penúltima semana de julho ou na última, eu comecei um intensivo de provas. Então, nesses dias, eu fazia provas todos os dias. As provas que eu fazia eram só do Enem, porque apesar de eu ter ido muito bem na FUVEST, o meu foco era o Enem. Eu não negligenciava nenhum conteúdo da FUVEST, mas eu estava treinando para isso, sabe? Então, eu fiz muita prova do Enem, eu fazia um simulado, vez ou outra, da FUVEST, só que aí, beleza, eu fiz um tanto de prova do Enem em julho, nessas 2 últimas semanas. Depois eu voltei com a matéria teórica que faltava, um simulado por semana, continuei nessa pegada. Quando eu terminei, eu fiz intensivão de provas, fiz um Enem todos os dias até o dia do Enem. Até o dia do Enem, não, até uma semana antes do Enem. Nessa semana anterior, eu peguei para focar em revisão. E todos os dias que eu fazia a prova, eu corrigia já no mesmo dia também. É uma coisa importante falar. E aí, na semana que eu deixei de espaço, era a semana que eu peguei para fazer revisão ou para ter uma margem de erro, porque muitas vezes você não consegue fazer todos os dias uma prova, né? No meu caso foi assim. Tiveram dias que eu não consegui. E eu tinha uma margem de erro, tipo, de uns 3, 4 dias, mais essa semana. Então, deu certo, eu consegui acabar até o dia que eu queria e depois eu fiquei só revisando para a prova. Entendi. Então, mais ou menos você acha que fez quantas no total? Simulado mais prova antiga aí nesse seu ano de preparação? Uma estimativa. Nossa, eu tenho uma planilha, na real, eu tinha uma planilha que eu colocava todas as provas, eu fazia isso porque eu era paranoico, mas aí eu fazia a média por área, por dia, expectativa, realidade, um tanto de coisa. De Enem, foram 30 provas com os 2 dias, então foram 60 provas no total, e aí mais umas 20 ou 10 ou 15 de FUVEST Unicamp. Caraca, muita coisa mesmo. Então, assim, no seu ano teve, assim, pelo menos uns 80, 70 dias ali só de prova, né? Só de prova Sim, ali, você fazendo prova. mais de 2 meses, tipo, com certeza. Caraca, muita coisa mesmo aí que ele fez isso só no seu último ano, né? Exato. E eu me planejei para isso. Tipo, o meu foco era terminar a matéria para dar tempo de eu fazer muita prova, sabe? Que eu acho que era uma coisa que eu precisava muito para eu adquirir experiência. Sim. Excelente. Inclusive, galera, se vocês tiverem interesse num cronograma completo aí pro Enem 2023, tem um cronograma dominando o Enem 2023, no qual você acaba a matéria ali em 6 meses, né, seguindo o cronograma extensivo, tem checklist de revisão, tem um cronograma de simulados, que é exatamente o cronograma que eu utilizei no ano que eu consegui 155 acertos ali na prova do Enem. Então, foi exatamente esse cronograma que eu utilizei para conseguir a aprovação. E, além disso, ele conta ali com um drive, com milhares de provas antigas, milhares de simulados, tudo da forma mais completa possível. E eu aperfeiçoei ele e utilizei ele também no ano que eu consegui 164 acertos na prova do Enem, ali em 2021. Então, galera, vale muito a pena. Está custando aí R$ 60, mas com o cupom Rafa10, que está aqui na descrição, o link para vocês adquirirem, vocês ganham 10% de desconto
fica mais barato ainda, beleza, galera? Então tá valendo muito a pena, pessoal, se vocês quiserem darem uma olhada. Cara, de verdade, muitas pessoas utilizaram o cronograma e conseguiram grandes evoluções aí para o Enem de 2022 e as avaliações estão muito boas. Então, se você quer terminar a matéria antes, dá tempo para fazer provas, quer um cronograma de simulados completo, drive com milhares de simulados, um checklist completo para revisão, também um e-book explicando em detalhes cada competência e habilidade do Enem para você realmente chegar lá e dominar a prova, chegar lá muito bem, conseguir mais 150, mais 160 acertos. O link está aqui embaixo com o cupom RAFA10, 10% de desconto. Você adquirir esse cronograma por um preço bem baixo que realmente vai potencializar muito a sua preparação para a prova. Então, Rafael, eu queria saber de você qual que foi a sua rotina ali, como é que era o seu dia a dia mesmo ali ao longo da semana, se você praticava alguma atividade física, que horas que você acordava, que horas que você dormia, como é que era o seu final de semana e tal. Como é que foi a sua rotina nesse ano para conseguir o primeiro lugar em medicina na USP Pinheiros? Então, eu acho que quando a gente fala de rotina, a gente tem que tomar cuidado com dois extremos. Tem o extremo que é, tipo, trabalho enquanto eles dormem, que prega essa cultura do burnout, que é perigosa, mas ao mesmo tempo tem também o extremo de, tipo, ai, pegue leve com você. Eu acho que se você quer um curso concorrido como medicina, não tem como você pegar leve, sabe? Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar. É uma coisa que foi muito importante para mim é saber os meus limites. Então, eu sabia que eu precisava, por exemplo, de dormir. Eu não funcionava se eu não dormia bem. Então, eu me planejava para isso e eu entendia o meu sono como um investimento no meu estudo mesmo, sabe? Então, eu ia dormir normalmente umas 11h30, meia-noite, acordava tipo lá para as 9h30, 10 da manhã. E era uma coisa positiva porque aumentava o meu rendimento. Outra coisa também que era boa para mim é fazer academia. Eu fazia 4 vezes por semana e de novo, sempre que eu ia, eu colocava ela em momentos estratégicos. Quando eu estava cansando de fazer exercício, eu falava, tipo, normalmente no período da tarde, eu falava, tipo, ok, tá na hora de eu ir para academia. Eu acho que eu ia, saía um pouco disso e depois voltava. É, nos finais de semana eu continuava estudando, tipo, eu acho que tem 3 pilares principais da vida que a gente tem que tentar equilibrar, que é, tipo, vida social, saúde física e a questão profissional, e sempre uma vai estar pior do que as outras, né? E eu acho que no meu caso, ao longo desse ano, foi a vida social mesmo, porque eu não saía muito, eram raras as vezes, eu falava com os meus amigos só por ligação, ou quando eu tava, tipo, muito, muito solitário, não aguentava mais, eu saía com eles, mas era uma saidinha rápida, tomar um café, comer um sorvete, uma coisa do tipo, sabe? Nas férias, eu tirei férias, eu acho importante tirar férias, eu descansei mais, eu tive mais oportunidade de, sabe, esvaziar minha cabeça, mas ao longo do ano eu tive uma rotina bem de segunda a domingo, sabe? Eu tinha que fazer isso e era o que não tinha muito jeito mesmo, para eu conseguir terminar e fazer as provas e o cronograma do jeito que eu queria. Sim, sim, perfeito. Então você acordava por ali, por volta ali de 9h30, que você disse, ia dormir umas 11h30, meia-noite, e nesse tempo ali, você ficava integralmente estudando, de 9h30, meia-noite, ou você tirava um tempo também de descanso? Como é que era, sabe? Começava a estudar Entendi. começava a estudar 10 horas, e aí 2 horas eu ia almoçar, como é que era isso? Entendi. Então, eu fazia pausas, de novo, quase que no estilo da academia, de maneira estratégica. Tipo, eu estudava, eu dava o tempo que eu conseguia, só que quando eu percebia que não estava dando, eu tirava um tempo para mim. Eu tirava para ouvir uma música, ver um vídeo no YouTube, é, ficar com minha família, brincar com a minha cachorra, coisas do tipo, sabe? Porque quando eu acho que se você se forçar a ir muito até onde você não aguenta, você não vai conseguir ter a disciplina de manter isso ao longo do dia e também ao longo da semana, a longo prazo. Então, eu acho que as pausas são essenciais, assim, tipo, são muito importantes e era uma coisa que eu não abdicava. Então, não era diretão, eu parava para jantar, para tomar café, para almoçar. Às vezes, se o meu dia estava muito corrido, eu pegava o almoço e eu assistia uma aula que eu precisava também. Mas as pausas eram importantes para mim. Sim, sim. Então, você almoçava mais ou menos, tinha um horário específico para almoçar, coisa do tipo? Então, eu acho que
ficava entre meio dia e meia, 1h30, sabe? Eu terminava umas 2 matérias, 3 matérias, e depois eu parava. Ah, sim. E no caso, você ia na academia mais ou menos que horas? Na parte da noite, final de tarde, como é que era? Final de tarde, início da noite, sabe? Eu ia depois do lanche, umas 5h30, 6h30, por aí. Sim, sim. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é quantas matérias estudar por dia para passar? Quantas matérias eu estudava e tal, e mais ou menos como é que era essa divisão para você? Quantas matérias você estudava por dia? Variava assim ou era alguma coisa meio fixa? Então, variava. Eu tinha dias que eu estudava 6 matérias, tinha dia que eu estudava 4, e eu me planejava tanto para eu remanejar quando eu precisasse as matérias, quanto em questões de tipo, facilidade mesmo, sabe? Tinham Sim. dias que eu gostava de pôr matérias que eu era melhor. Tinha dias que eu gostava de pôr matérias que eu sofria, sabe? Então eu tinha na cabeça, tipo, esse dia vai ser muito pesado, mas amanhã tá chegando, amanhã é um dia mais de boas. E eu acho que isso era, tipo, um mecanismo meio psicológico de motivação, de certa forma, também, sabe? Sim. Então você pegava assim umas. Variava muito, né? Às vezes, quando eram matérias pesadas, você fazia umas três, né, por dia, duas, três, quatro, às vezes. E aí, quando eram matérias mais leves, você conseguia fazer várias logo, sabe? Que era mais tranquilo. Comigo era assim também. Eu tinha mais facilidade em humanas, em linguagens e tal, do que em natureza e matemática. Então, eu pegava e colocava tudo de humanas no mesmo dia, eu conseguia terminar muito mais rápido do que eu demorava para, sei lá, três de natureza, três de matemática. Então, assim, eu acho que é muito isso, é você ser flexível ali com a sua rotina, com o quanto que você vai estudar e tal, porque tem matérias que a gente vai demorar mais, tem matérias que a gente vai demorar menos, não é isso, Rafael? Não, perfeito. Concordo 100%. E como que eram as suas revisões? Você tinha algum critério para fazê-las e tal? Você fazia elas ao longo do dia mesmo, reservava o final de semana? Como é que era? Então, as minhas revisões eram principalmente direcionadas por simulado ou por insegurança. Se eu tinha alguma matéria que eu ficava na minha cabeça, tipo, eu não estou dominando, às vezes eu dava uma lida nas minhas anotações, mesmo eu acertando os exercícios, sabe? Era, tipo, na minha cabeça. Eu sentia que eu não sabia. E aí eu lia. Ou também por simulado, sabe? Se tinham matérias que eu ia percebendo que eu sempre estava errando, eu ficava tipo, opa, tem um problema aqui. Se não era por questão de erro de atenção, eu ficava tipo, tem uma lacuna. Aí eu revisava. Mas eu acho que eu ia mais nessa pegada mesmo. E sempre no dia da prova eu tinha as minhas anotações das minhas aulas que eu tinha feito, e eu gostava de dar uma lida no dia anterior, e no período da manhã antes da prova, para eu me acalmar mesmo, sabe? Tipo, bater o olho. Sim, sim, entendo totalmente. Então era mais de acordo com aquilo que você estava precisando mesmo, né? Você via que estava errando nos simulados, via que não estava tão bem naquela matéria, e aí você direcionava a sua revisão nesse ponto que você estava pior para preencher aquela lacuna, né? Com certeza. Matérias que eu dominava, eu nem, tipo, revisava, sabe? Tipo, tiveram matérias esse ano que eu nem tive que voltar. Enquanto outras eu tive que voltar várias e várias vezes. Show, tranquilo. E em relação, como é que foi a sua preparação ali específica para a FUVEST? No que ela se diferiu ali em relação ao Enem, né? Porque a gente sabe que o FUVEST é um vestibular que é mais específico, tem questões de matemática mais difíceis, tem as obras literárias, né, que você tem que ler, que são bastantes livros ali que você tem que ler e tal. E como é que foi a sua preparação na FUVEST, no que ela se diferiu ali em relação ao Enem? Então, sobre a FUVEST, como eu tinha dito, o meu foco era o Enem, mas eu nunca negligenciei nada da FUVEST. No início do ano, como eu já estava dominando a redação do Enem, eu optei por fazer, entender e estudar a redação da FUVEST. Então, eu fiz umas 4 ou 5 redações, e mandei para correção, fui estudando conteúdos, consumindo conteúdo na internet, lendo na apostila, para entender como funcionava essa pegada. Então, eu fui me introduzindo nesse mundo da redação da FUVEST no início. Depois eu tipo, deixei de lado e eu só retomei quando eu passei para a segunda fase. A respeito dos outros conteúdos, tipo matemática específica e coisas do tipo, eu estudei como se fosse, eu coloquei no meu cronograma e estudei como se fosse um conteúdo do Enem, sabe? Tipo, eu não sabia, eu acho o Enem
tipo, meio imprevisível. Tipo, essa prova de 2022 mesmo, do segundo dia, foi uma prova mais num estilo FUVEST, né? Uma prova mais conteudista. E eu acho que, por isso, como eu sabia que tinha a possibilidade do Enem ser uma surpresa também, e eu queria a FUVEST também, eu não negligenciei. Eu estudei tudo como se fosse uma matéria que cairia no vestibular que eu ia prestar. E sobre as obras literárias, eu não li todas. Eu li principalmente os livros de poema, porque não porque eu acho que necessariamente precisa, mas porque eu gosto de poesia e era uma coisa que às vezes me dava vontade e tal. E como eu já tinha que fazer isso, eu lia. E também eu acho que era uma coisa que me fazia bem, me descansava até de certa forma. Eu li, e aí, só que eu não li o Romanceiro da Inconfidência, e sobre as obras de prosa eu li o Quincas Borba, o resto eu não tive tempo. Foi uma má gestão, talvez, minha, a respeito das obras. Mas, uma coisa é fato, eu estudei muito profundamente elas. Tipo, eu via aulas, eu lia... eu vi umas 3 aulas diferentes sobre cada obra, tipo, coisas do tipo. E eu estudei muito profundamente os enredos, as análises, então eu dominava elas, apesar de eu não ter lido. Caraca, que ótimo. Eu não achei que realmente precisava. Inclusive, eu tinha visto, né, o pessoal falando que precisa ler as obras para você conseguir ir bem na segunda fase da FUVEST e tal, que na primeira até dá para ver os vídeos, mas se você não ler na segunda fase, você vai se ferrar e tal. E você não leu ali uma parte dessas obras e mesmo assim conseguiu o primeiro lugar na FUVEST. Então, surpreendente mesmo, sabe? Porque realmente eu achava que era um grau de aprofundamento que se você não tivesse lido a obra, não tinha como, sabe? Mas que bom saber disso aí, fica uma dica aí para quem vai prestar a FUVEST. E falando nisso, sobre a sua preparação específica para a segunda fase da FUVEST, como é que você fez para ir tão bem, sabe? Como que... Porque, assim, você ficou no corte na primeira fase, né? Você ficou com 81, o corte foi 81 acertos das 90 questões, sabe? É uma ótima nota, mas assim, na FUVEST é sempre absurdo o corte da primeira fase. Mas aí na segunda fase, você conseguiu superar tudo isso, superar todo mundo, até aquelas pessoas que fazem 87, 88 acertos, e conseguiu um desempenho ali acima de todos. Então, como que você fez para ir tão bem na segunda fase da FUVEST? Como é que foi o seu estudo específico aí na segunda fase? Foram 2 coisas que me diferenciaram. Eu fui muito bem na redação. Como eu acho que a nota máxima é uma coisa meio difícil de tirar, e eu acho que, como eu já tinha treinado no início do ano, quando eu passei para a segunda fase, eu refinei o meu texto, sabe? Eu fui melhorando ele cada vez mais. Então, eu acho que eu tive. Esse contato inicial foi positivo, porque eu consegui desenvolver e aprimorar para um texto melhor do que eu esperado para a redação. E aí, além disso, também eu acho que tipo, leitura ajuda bastante a desenvolver senso crítico, consumir arte, eu acho que para a redação da FUVEST é um diferencial, sabe? Pensar criticamente a arte e o mundo. Então, eu acho que a redação foi um diferencial e a português também. Eu estudei muito português ao longo do ano, porque a minha pior área no ano passado tinha sido linguagens. Então, eu tinha tomado esse baque e eu falei, tipo, eu quero mudar dessa vez, eu quero entender como funciona linguagens. E eu estudei muito, tanto que foi o meu melhor rendimento no Enem, surpreendentemente. Eu acho que o meu estudo que eu fiz de linguagens foi positivo também para a segunda fase da FUVEST. Tanto na redação quanto na prova de português. Eu acho que no segundo dia também foi positivo, eu fiz 95%, porque eu tinha feito esse estudo aprofundado ao longo do ano, tanto no ano anterior, com base teórica, quanto com questões, e eu me especializei, sabe? Tipo, eu nunca negligenciei nenhum conteúdo, e eu fazia questões abertas ao longo do ano, mas eu não fazia, tipo, eu não escrevia elas bonitinho, mas eu lia elas e resolvia por tópicos ou só colocava a resposta sem desenvolver o raciocínio, que aí eu já aproximava um pouquinho de como eles querem que eu responda ou como são, tipo um modelo de questões das questões abertas, porque elas também têm modelos muitas vezes. Sim, sim, ótimo. Então foi muito dessa forma aí que você estudou, né? Se aprofundando. E falando em linguagens, né? Você teve um desempenho muito bom, 41 acertos no Enem, e também um desempenho excelente aí na FUVEST, que é muito difícil a parte de linguagem. Queria saber de você
como que você fez, como que era realmente seu estudo em linguagens, especificamente ali, tanto para o Enem quanto para a FUVEST. Das coisas que mais me ajudou em linguagens foi tentar efetivar. Eu acho que muitas vezes esse mito de que a prova do Enem ou qualquer prova de linguagens é subjetiva distancia as pessoas do estudo mesmo de linguagens. E eu tentei ver a prova como se fosse uma matéria objetiva mesmo, ver como se fosse uma ciência. Então, no caso do Enem, eu lia o enunciado e eu tentava ver as respostas e ver exatamente o que tinha no texto, porque muitas vezes tem coisas que não respondem diretamente ao enunciado ou que podem até ser certas, mas não tem nada a ver com o que o texto está falando, sabe? Eu acho que para a FUVEST vai na mesma lógica. A interpretação de texto de maneira quase que científica é muito importante, sabe? Tanto que você tem que, nas respostas abertas, muitas vezes citar coisas que demonstram a sua resposta. Você não pode só inventar de onde você tirou, você tem que mostrar onde está no texto. Eu acho que no Enem também é na mesma pegada, encontrar no texto as suas respostas. Sim, 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 com certeza. Então, aí tá a dica dele que conseguiu ir muito, muito bem em linguagem nesse último Enem e também ali um resultado fantástico na segunda fase da FUVEST. De forma geral, quais que foram os fatores que mais te ajudaram ao longo da preparação para que você conseguisse o resultado que você obteve? Então, eu acho que dois fatores principais. Aqui as três. Primeiro, aprender os conteúdos, não decorar eles. Então, entender o que eu estava fazendo, entender o que eu estava estudando. Dois, fazer muitas questões e me acostumar com os modelos de prova, com desenvolver estratégias de prova, entender como aplicar esse conteúdo no dia. E três, eu acho que é autoconhecimento também, porque muitas vezes o que você fala, o que você fez na sua aprovação não é a mesma, não é o que necessariamente funciona para mim, e o que eu fiz não é necessariamente o que funciona para quem está ouvindo, sabe? Você tem que pegar um pouquinho dos conselhos de cada pessoa que você escuta, entender quais são as suas necessidades. Tem gente que precisa de fazer uma redação por semana. Eu, por exemplo, era melhor em redação e tipo, eu não fiz tantas redações ao longo do ano, sabe? Mas eu, por exemplo, fiz muita questão de matemática. Então, você entender como você funciona e adaptar o seu estudo a como você é mesmo. Sim, exatamente. É sempre bom a gente filtrar, né? Duas dicas aqui para vocês e tal, o pessoal também dá, mas filtrar, aplicar na prática o que a gente está falando, também o que o Rafael está falando, ver o que funciona para você, porque cada um tem uma forma de aprendizado, tem algumas pessoas que vão se adaptar melhor, outras que vão se adaptar de forma pior e tal, não vão ter um rendimento tão bom, e você tentar pegar aquilo que falam, aplicar e ver o que funciona melhor para você. Tem algumas coisas que são fatídicas, sabe? Se você fizer provas antigas, você vai conhecer melhor o modelo de prova, você vai conseguir se sair melhor lá no dia da prova e tal. Revisão sempre vai ser importante de qualquer jeito. O que muda é o método de revisão, mas revisão sempre vai ser importante para consolidar a memória e tudo mais. Mas o bom é você realmente filtrar e aplicar os diferentes métodos e ver o que funciona melhor para você, sabe? Porque cada um tem uma individualidade, cada um tem uma mente diferente, e aí as pessoas elas acabam que têm modelos de aprendizado também diferentes. Queria que você deixasse um recado aí, uma reflexão final e tal, um agradecimento, alguma dica e tal, para a galera que vai fazer Enem para a FUVEST. Um recado final aí, uma reflexão para esse pessoal que vai fazer aí para 2023 ou para outros anos, esteja vendo essa entrevista. Então, eu acho que uma coisa que eu sentia muito ao longo do meu ano era ansiedade, tipo, eu ficava ansioso se eu ia passar ou não, eu ficava nervoso a respeito disso. E eu acho que a gente, quando é vestibulando, tá numa situação muito delicada, muito incerta. Só que uma coisa que tiveram provas que eu fiquei muito nervoso e que eu me atrapalhei porque eu tremi, sabe? Por exemplo, na redação da Unicamp, na hora de passar limpo e me dei mal. Tiveram situações do tipo. Só que, pelo menos na segunda fase da FUVEST, uma coisa que deu certo para mim, que foi a prova que eu fui melhor e que eu fiquei menos nervoso, o que eu pensei foi que talvez tenha a chance de você não passar. Tipo, a chance de não passar sempre vai existir. Não importa o tanto que você estudar, talvez você não passe. E eu acho que é importante você ter isso em consideração, mas pegar isso como uma forma também de, tipo, se você já sabe que talvez você não vai passar,
você no dia da prova vai poder dar o seu máximo, sabe? Se você vai com a prova para a prova com essa pressão de eu tenho que passar, senão o meu mundo vai acabar, você vai ficar muito mais nervoso do que se você for com a mentalidade de, ok, talvez eu não vou passar, mas eu vou dar o meu máximo aqui para evitar isso. Eu acho que é uma mentalidade que me ajudou, pelo menos. Ótimo, ótimo, então. Então, muito obrigado aí, Rafael, pela presença. Galera, se vocês quiserem seguir o Rafael, qual que é o seu arroba mesmo, Rafael? Para colocar aqui. Rafael com 2 L's, Med. Rafael Med, então segue lá no Instagram, que ele também tá dando dicas e tal, ajudando o pessoal. Também me segue lá, @marcos.vaz, que eu tô sempre também abrindo caixinha para ajudar a galera e tudo mais. E agradeço muito aí pela presença, por todas essas palavras, por tudo isso que você falou, Rafael, que realmente vai ajudar muito o pessoal e com certeza vai inspirar muita gente para chegar muito bem ali no dia da FUVEST, do Enem, que seja. E dicas aí para vocês aplicarem na sua rotina e tudo mais, para vocês verem ali o que funciona melhor e tal. Uma coisa que eu notei que foi muito bacana é que o Rafael, que foi primeiro lugar na FUVEST esse ano, e o André, que eu também fiz uma entrevista, que foi primeiro lugar geral do Enem de 2021, ambos dormiam muito bem. Então, assim, o André, ele falou que dormia 10 horas por dia, e o Rafael disse que acordava entre 9 e 9 e meia, dormia 11 e meia, meia-noite. Então, tinha ali umas 9 horas, pelo menos, de sono também. Então, aí quebra também esse mito de que você precisa dormir pouco para estudar enquanto eles estão dormindo, para conseguir ir bem ali na prova, né? Então, assim, saúde do sono é muito importante. Sempre bom lembrar que através do sono consolida a memória e é muito importante tudo isso. Rafael sabe na prática muito bem isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Programa Dominando o Enem aqui embaixo com o cupom RAFA10. Você ganha 10% de desconto. Realmente faz muita diferença. É um material que vai te ajudar muito na sua preparação e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você adquirir ele. Beleza, galera? Então, tudo completo. Checklist de revisão, tem também o cronograma com provas antigas, drive com milhares de simulados, todos com gabarito comentado. Tem ali cronograma de conteúdos para você seguir e terminar ali em 6 meses, todo o conteúdo referente ao Enem e tal, para você chegar, poder fazer um bom tempo de revisão de provas anteriores e tudo mais. E também ali o e-book Hackeando as Competências do Enem, que eu ensino em detalhes ali cada competência do Enem e uma dica específica para cada uma para você conseguir acertar mais questões, beleza? Então, link aqui embaixo, cupom RAFA10, 10% de desconto aí no cronograma Dominando o Enem. Então é isso, não se esquece de deixar o seu like, comenta aí embaixo qualquer observação que você tiver e tal, qualquer dúvida. E tamo junto, não se esquece de se inscrever no canal e de seguir o Rafael também lá no Instagram. É isso, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.